Queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus vos seja multiplicada. Bom dia. Povo de Deus, hoje entramos no segundo dia de exposição do livro de Esther e estaremos meditando nos capítulos de 4 a 6. Oremos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, entramos em Tua santa presença para te agradecer por mais esse dia de vida, de paz, de graça, de saúde, mas sobretudo por tamanha salvação que nos deste e a alegria que ela nos proporciona. Vem, Senhor, abençoar a cada um que está me ouvindo. Abençoa a nossa meditação de hoje. Que a Tua palavra, que não volta vazia, antes fará o que te apraz e prosperará naquilo para que foi enviada, trate os nossos corações. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, teu Filho. Amém. Queridos, no capítulo 4, quando Mardoqueu soube do que havia sido feito e o plano para exterminar seu povo, ele rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco e cobriu-se de cinzas. E então saiu clamando com um grande e amargo clamor pela cidade. Essa sua atitude era a expressão externa da dor mais intensa. O pano de saco, como nós vemos em outros livros falar sobre ele, era um tecido feito de pelos de cabra ou de camelos. Era bruto, áspero, espesso e muito resistente. Era usado realmente para a fabricação de sacos para cereais. Mas, por causa do pano de saco, que era considerado impuro, e visto que o palácio do rei era considerado um lugar limpo e sagrado, Mardoqueu não pôde entrar no portão do rei. Ele teve que ficar fora das dependências do palácio. E então, em todas as províncias, à medida que essa proclamação se tornava conhecida e lida pelos judeus, havia o mesmo choro, o pranto era comum, houve jejum, clamor, lamentação. Mas Esther estava isolada no palácio e nada sabia sobre o grande édito que fora promulgado. Mas quando soube, através de suas criadas e camareiros, o que se passava com Mardoqueu, ela ficou extremamente chocada e aflita e mandou roupas para Mardoqueu. Segundo o costume persa, com relação ao luto pelos mortos, os parentes mais próximos deviam mandar aos enlutados novas vestimentas para vesti-los ao invés do pano de saco que manifestava o seu luto. Os judeus devem ter se conformado com alguns desses costumes. Muito provavelmente, Esther pensou que alguém de sua família havia morrido. Mas Mardoqueu recusou as vestes, porque não estava lamentando a morte. Então Esther enviou Atá, um dos camareiros do rei, seu assistente pessoal, a Mardoqueu para descobrir a causa de seu luto. Mardoqueu contou-lhe sobre a conspiração de Amã. Como ele possuía uma cópia do decreto, ele o deu a Atá para entregar a Esther. E então a mensagem de Mardoqueu a Esther era que ela fosse falar com o rei para lhe fazer súplicas e pedir a ele por seu povo. Mardoqueu não disse por este povo ou pelos judeus, mas por seu povo. Isso deu a conhecer a origem judaica de Esther ao seu camareiro Atá. Esther respondeu a Mardoqueu que o rei era inacessível. Ela própria não o via há um mês. Entrar na presença do rei sem ser convidado significaria a morte certa, exceto aqueles a quem o rei estender o cetro de ouro para que possa viver. Esther então informou a Mardoqueu que ela estava sujeita à mesma lei e se ela transgredisse, nenhuma exceção seria feita,
embora ela fosse a rainha. A resposta de Mardoqueu a Ester é sublime. Teria sido bastante natural para Mardoqueu dizer: se você não pode salvar todo o povo, pelo menos salve a mim e a casa de seus familiares, pois você pertence à casa do rei. Mas Mardoqueu não pensa em seu interesse pessoal e segurança. É a salvação de seu povo que está em seu coração. Ester não deveria pensar que, por estar no palácio, escaparia quando todos os outros judeus fossem mortos. Pois se ela ficasse calada num momento como aquele, alívio e livramento viriam de outra parte para os judeus, mas ela e seus parentes com certeza morreriam. Mardoqueu conhecia a história e confiava em Deus, e que ele providenciaria uma saída para os judeus nesse momento. E ele acreditava que Deus havia feito de Ester rainha para aquela situação. Aquele que amou e acalentou Ester como sua própria filha, busca agora que ela arrisque sua vida pela libertação de seu povo, os judeus. Ester então respondeu a este apelo eloquente. Seu coração crente apegou-se à sugestão de seu tio e pediu a ele que reunisse os judeus em Susã para jejuar por 3 dias, e ela faria o mesmo com suas donzelas. E ela diz: e assim irei ter com o rei, o que não é de acordo com a lei, e se eu morrer, morrerei. O jejum no Antigo Testamento é sempre a forma simbólica de oração. Não pode ser dissociado dela. Ao dar essa ordem, Ester expressou sua dependência de Deus e o colocou em primeiro lugar antes de tentar ir até o rei. E então sua nobre palavra, se eu morrer, morrerei, demonstrou sua fé. E essa fé correspondeu às expectativas de Mardoqueu. Ela está pronta para se sacrificar para salvar seu povo. Então, Mardoqueu fez tudo conforme Ester lhe pedira. Queridos, nós já vimos o que o capítulo 4 nos diz. Agora vamos considerar os apontamentos que esse texto nos faz. No pranto de Mardoqueu e dos judeus, as roupas rasgadas, o pano de saco e as cinzas, nós temos aqui um prenúncio profético do sincero retorno do remanescente judeu a Deus durante o fim desta era. Com que nitidez o profeta Joel fala desse evento. Portanto, também agora diz o Senhor: convertei-vos para mim de todo o vosso coração, com jejum, com pranto e com luto. Está lá no capítulo 2 de Joel. Mas então, nós vemos que vem para eles a libertação final, revelada pelo profeta Joel e prefigurada na libertação do livro de Ester. A fé de Mardoqueu e a nobre decisão de Ester são igualmente típicas da confiança daquela porção piedosa do povo judeu, do remanescente judeu que passará pelo tempo da angústia de Jacó e será libertado dela. Bom, vamos ao capítulo 5. O capítulo 5 vai dizer que no 3º dia, Ester vestiu seu traje real. 3º dia é um dia significativo nas Escrituras. Mas voltando a Ester, ela estava vestida com suas vestes majestosas, provavelmente usando a coroa que o rei colocara em sua cabeça. Ela então entrou e ficou no pátio interno, que era o portão de entrada para o salão, na extremidade oposta à qual o rei estava sentado em seu trono. O rei a viu e ela obteve favor, graça aos olhos dele. O rei então estendeu o cetro de ouro que estava em sua mão. Ester se aproximou e tocou no cetro, o cetro real,
O emblema do poder real é estendido a ela, o sinal do favor do rei, e então ela tocou o cetro. E ao fazê-lo, ela expressou sua necessidade. Então, imediatamente o rei, reconhecendo sua ação e o que estava por trás disso, disse: "O que queres, rainha Ester? E qual é o teu pedido? Será dado a ti até a metade do reino." Mas ao invés de pedir um grande presente, Ester pede que o rei e Amã estejam presentes em um banquete que ela preparou. O rei deve ter ficado perplexo com o fato de tal pedido ter vindo de Ester. Mas ela fez a petição para que Amã estivesse presente quando ela expusesse o complô para o rei. O rei apressou Amã. Ele estava correndo para a sua própria perdição. No banquete, o rei repetiu sua pergunta para descobrir qual era a petição de Ester. Era costume entre os reis orientais que petições fossem oferecidas e facilmente atendidas em banquetes. Essa benevolência do rei provou a Ester o afeto dele por ela e, portanto, o sucesso de sua grande missão. Ester ainda segura sua petição. Ela convida o rei e Amã para outro banquete no dia seguinte, quando então promete divulgar sua petição. Nisso ela exibiu grande sabedoria. O rei ficou curioso e expectante. Mas o orgulho de Amã produziu ilusão. Ele se parabeniza pela honra que a rainha Ester lhe prestou. Foi um dia de grande alegria. Porém, ele ficou extremamente indignado quando novamente viu Mardoqueu mostrando completa indiferença a ele. Mas por que Amã não matou Mardoqueu de uma vez? De acordo com a lei persa, aquele que se sentava no portão do rei colocava-se sobre sua proteção. Enquanto Mardoqueu estivesse ali, ele estaria seguro. Sendo este o caso, se Amã tivesse matado Mardoqueu, seus inimigos teriam relatado o caso ao rei, de que Amã havia assassinado alguém que se colocou sobre as asas protetoras do rei, que apelou por sua proteção. Então Amã conhecia as possíveis consequências. Portanto, ele foi buscar seus amigos e sua esposa Zeres para falar de suas riquezas e honras, incluindo a última, de ser convidado pela rainha. Mas então ele fala de sua irritação. No entanto, tudo isso não me adianta nada, desde que eu veja Mardoqueu, o judeu, sentado no portão do rei. Em seguida, então, seus amigos e sua esposa lhe dão uma brilhante ideia de que ele deveria construir uma forca para enforcar Mardoqueu. Amã, então, espera provavelmente com impaciência pelo dia seguinte, quando então ele iria alegremente ao rei pedir a execução do judeu. Em sua ilusão e orgulho, ele não sabia que havia construído uma forca para si mesmo. Meus irmãos, o capítulo 5 é especialmente rico em seu significado simbólico. Foi no terceiro dia que Ester saiu para entrar na presença do rei. O terceiro dia em toda a Escritura é o dia da ressurreição e vida, o dia da bênção e glória. Ele fala da ressurreição. É a primeira vez que esse tipo é encontrado na palavra de Deus. Muitas vezes depois disso, o terceiro dia da história de Israel é mencionado e cada vez carrega consigo a mesma lição. Observe o segundo livro de Reis, no capítulo 20, onde cita o caso de Ezequias. Podemos também nos lembrar de Jonas e suas experiências.
Todas essas passagens são tipos abençoados daquele que foi ressuscitado no terceiro dia após terminar a obra que o Pai lhe deu para fazer. Com relação ao cetro, esse cetro de autoridade e poder é estendido a todos os que vêm a Deus nesse nome bendito. Lembram-se? Jesus disse: toda autoridade e poder é me dada nos céus e na terra. Por isso, nós podemos ir com ousadia ao trono da graça, obtendo misericórdia e encontrando graça para ajudar em tempos de necessidade. Existem outras aplicações do Evangelho que podemos fazer. O fato de Esther entrar para o rei não estava de acordo com a lei. Por quê? Porque a lei a excluiu da presença do rei. Da mesma forma que, pela lei, somos excluídos de estar na presença de Deus, porque somos pecadores. Mas também, se olharmos para Esther como um tipo do remanescente judeu, veremos em seu jejum e agonia a tribulação pela qual esse remanescente judeu passa e no futuro passará ainda mais. Porém, chega o terceiro dia. E esta profecia declara: depois de 2 dias ele nos reavivará. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Dá uma olhada no capítulo 6 do livro do profeta Oséias, que você vai encontrar essa profecia lá. O terceiro dia certamente virá, quando Israel se levantará do pó e quando o cetro de ouro será estendido para ele. Mas, em Amã, vemos o orgulho arrogante do inimigo de Deus e o inimigo final do povo judeu. Provérbios 16:18 diz: o orgulho precede a destruição e o espírito altivo antes da queda. Era verdade para Amã e é verdade para todos os que andam no orgulho e serão finalmente exemplificados na derrota total daquele que se exalta diante de Deus. Bom, no capítulo 6, nós temos uma noite em que o rei não dorme. Ele queria dormir, mas o sono se recusou a vir. Mas qual foi a causa de sua insônia? Os antigos expositores judeus dizem que Deus tirou o sono do rei. E esta é a resposta correta. Sua vigília foi ordenada por Deus. A seguir, Deus põe em seu coração o pedido de que o livro de registro das crônicas seja trazido, para que possam ser lidos para ele. Não para produzir sono, mas para passar a noite sem dormir de uma maneira proveitosa. Mais uma vez, vemos a mão de Deus direcionando a leitura do registro da descoberta que Mardoqueu fez sobre a trama contra a vida do rei e como ele, Mardoqueu, o salvou. O feito de Mardoqueu não foi recompensado imediatamente, justamente pelo sábio propósito do Senhor, e que agora é trazido à luz pela mesma mão divina. Naquela noite memorável, as maquinações de vingança, tão finalmente elaboradas na escuridão, são repentinamente detidas e sua exposição fica garantida. E lembremos que a mesma providência de Deus ainda atua, misteriosa e abertamente na vida de seu povo. O rei fica então sabendo que Mardoqueu não foi recompensado. Seu orgulho e dignidade foram repentinamente estimulados. Ele sentiu que não era apenas que tal ação não tivesse sido recompensada, mas também que Mardoqueu não lembrou ao rei de seu feito, ao enviar a ele uma petição de recompensa ou ao pedir um favor,
coisa que era tão comum na vida oriental. Mardoqueu permaneceu em silêncio, e esse silêncio agora gritava aos ouvidos do rei. O rei deve ter ficado indignado por tal assunto ter sido esquecido, e então deseja que ele seja corrigido imediatamente. Ele pergunta: quem está no tribunal? Quem quer que estivesse lá teria que cumprir a comissão do rei. Mas ele não esperava que Amã estivesse esperando do lado de fora. Amã talvez tivesse passado uma noite sem dormir, ansioso por pensar que logo Mardoqueu estaria pendurado na forca que fora construído para ele, e de como ele, Amã, saborearia sua vitória no banquete da rainha Ester no mesmo dia. Amã estava com muita pressa e desejava que a execução do desprezível judeu ocorresse logo no início da manhã. Tudo estava trabalhando junto, e a mão majestosa de Deus é vista a cada passo nesse caminho. No momento em que a mente do rei tem apenas um pensamento, compensar Mardoqueu com a honra e dignidade há muito merecidas, e tanto mais porque deveria ter sido feito há muito tempo, nesse exato momento em que ele procura por uma pessoa para realizar seus planos, então Amã entra em cena. E o rei lhe pergunta: o que será feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Em seu amor próprio cego, em seu orgulho iludido, Amã pensava que era o homem a quem o rei prestaria mais homenagem. Bem diz um escritor do Talmude: visto que o escritor do livro de Ester sabia o que estava no coração de Amã, ele se inspirou nesse sentimento para escrever esse relato. E o orgulho de Amã enche seus lábios com uma exigência extraordinária. Quando seus lábios perversos falaram essas palavras, ele deve ter se imaginado vestido com trajes reais, cavalgando o cavalo do rei, usando sua coroa e sendo conduzido pela cidade, anunciado pelo pregoeiro que ele é o homem a quem o rei tem prazer em honrar. O rei fala: apresse-se, tome as roupas e o cavalo, como disseste, e faça-o ao judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e que nada fale de tudo o que disseste. Imagine o raio que deve ter atingido Amã. Enquanto ele sonhava com sua própria honra e grandeza, ele é repentinamente despertado pelo comando inalterável do rei, cuja palavra é lei, para fazer tudo o que ele havia falado ao homem que ele odiava e desprezava, cuja sentença de morte ele esperava que o rei assinasse para executá-lo em sua forca. Ele não podia ficar na presença do rei, pois ele exigia pressa. Ele não podia negociar com o rei, isso teria sido um insulto. Tudo o que restou a Amã foi se apressar e levar as roupas e o cavalo para Mardoqueu. Ele organizou e então o conduziu através da cidade e proclamou diante dele a mensagem do rei. E Mardoqueu? Sua boca deve ter se enchido de risos e louvores a seu Deus, quando seu inimigo mortal veio homenageá-lo. Quão grande foi seu triunfo na maravilhosa exaltação provocada pelo guardião de Israel, que não dorme nem cochila. Os judeus leem todo o livro de Ester na festa do Purim. Quando quem lê chega a essa passagem, ele lê o registro com voz elevada e triunfante. Bom, Mardoqueu voltou ao portão. Amã, em amargo desapontamento, com maus presságios, a cabeça coberta, o sinal de pesar, retorna para sua esposa e amigos. Quando ouviram o que havia acontecido, disseram-lhe que seu caso seria perdido. No conflito entre o judeu
e a descendência de Amaleque, a vitória está do lado judeu. Mas a conversa entre eles, entre Amã, seus amigos e sua esposa, ainda não havia terminado quando os camareiros do rei bateram à sua porta para levar Amã ao banquete da rainha Ester. Queridos, a grande lição deste capítulo é a operação maravilhosa da providência divina. Certamente, Deus opera de uma maneira misteriosa, realizando maravilhas. E como Ele cuida de seu povo e zela por eles. Ele ainda é o mesmo, pois Ele é o Senhor que não muda. Mardoqueu se destaca neste capítulo como outro tipo de nosso Senhor. Todos os homens de Deus na história do Antigo Testamento, em sua humilhação e exaltação, como José, Moisés, Davi, etc., são tipos da humilhação e exaltação de nosso Senhor Jesus. O que foi feito a Mardoqueu também será no futuro a sorte feliz de Israel, quando eles serão libertos das mãos de seus inimigos. E assim, amados, concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.